Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Shirley, estou gravando então essa aula da disciplina de Técnica Dietética de Alimentos de Origem Vegetal. E hoje nós vamos falar então sobre bebidas e infusos. Nós já vimos esse conteúdo na nossa aula teórica e eu trouxe para vocês algumas folhas, alguns vegetais para a gente fazer os infusos e vou explicar um pouquinho para vocês o que são bebidas e o que são infusos, certo? Bebidas são qualquer tipo de líquido que nós podemos consumir. Tá? Todos os líquidos consumidos na presença de outros alimentos ou não, né, que faz parte do cardápio, muitas vezes do dia a dia da população brasileira, são as bebidas. Então, as bebidas elas podem ser classificadas como água, que é utilizada em outras bebidas também e também nos infusos. A água pode ser gaseificada ou não, pode ser saborizada artesanalmente ou pela indústria. Então, além das bebidas como água, nós temos as bebidas alcoólicas, que podem ser as fermentadas, as destiladas. Também temos as bebidas gaseificadas com sabor, que são os famosos refrigerantes, que são adicionados de açúcar, de saborizantes, de corantes e são gaseificados também, certo? Além disso, temos também os cafés e os famosos chás mates ou chimarrão, que são muito consumidos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente o chimarrão. Independente de estar calor ou frio, a população gaúcha consome bastante, toma bastante chimarrão, que é feito a partir então da erva mate, a Ilex paraguaiense, certo? Então, assim, além das bebidas, então, nós temos os infusos. Então, bebidas também incluem os sucos, as vitaminas. Então, os sucos podem ser feitos a partir de legumes, de verduras, de frutas. E as vitaminas também podem ser preparadas a partir de leite com frutas ou leite com algum tipo de legume e verdura, ok? A primeira parte da aula, então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas ervas, alguns chás, que nós faremos, então, na segunda parte, algumas bebidas e alguns infusos, certo? Os infusos são diferentes de bebidas, certo? As bebidas são esses que eu já falei, como água, como refrigerantes, como bebidas alcoólicas, sucos e vitaminas. E os infusos, eles são feitos a partir da infusão das partes dos vegetais com a água quente. Então, nós colocamos esses vegetais, né, essa flor, esse caule ou essa raiz, dentro de uma xícara, dentro de uma panela, dentro de uma cumbuca, para fazer então a infusão destes vegetais aromáticos. Tá? Essa infusão ela é feita com água quente, se adiciona água quente neste chá, mais famoso conhecido como chá, e ele vai liberar então todo o sabor e diversos compostos presentes nessa parte da planta. Um dos infusos mais conhecidos é o café, né, que é uma infusão do pó de café com água quente também. Outra infusão é o chimarrão. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os chás, alguns tipos de chás, alguns tipos de partes que nós podemos fazer infusos, para que eles servem. E depois, uma segunda parte da aula, nós prepararemos algumas bebidas e alguns infusos, certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber se este vegetal aromático, ele é uma raiz, é um caule, né? Ou, por exemplo, uma casca, como a canela, ou se é simplesmente uma folha, como esta pata de vaca. Eu vou mostrar para vocês cada um deles, para vocês conhecerem bem de pertinho. Ou se é uma flor. Por que é importante saber? Porque vai depender da quantidade de tempo que esse infuso vai ficar disponível naquela água quente, porque se ele é mais sensível e fica muito tempo exposto naquela água quente, vai acabar até degradando os seus compostos que estão importantes nesses vegetais. Por exemplo, a macela e a camomila são flores. Então, a macela e a camomila são muito utilizadas aqui
pela população brasileira, especialmente a macela para, né, dores abdominais, para dores de estômago, e a camomila especialmente como chá calmante, como um infuso calmante, ou para pessoa que tem insônia, para dormir melhor, certo? Além disso, nós temos a hortelã. Eu vou ir mostrando mais próximo da câmera para vocês visualizarem. Então, essa é a macela, é uma florzinha que é feita sempre quando a pessoa, o indivíduo está com dor no estômago, algum desconforto no estômago, acaba fazendo alguma má digestão, acaba fazendo então esse infuso para melhorar, para facilitar a digestão. A hortelã também se usa bastante como antihelmíntico ou também como para questão de dor de estômago, também como calmante, então é bastante utilizada. A canela, então a hortelã já é uma folha, se vocês percebam, é uma folha, além de ser utilizada como infuso, ela é utilizada em diversas bebidas, como suco de hortelã com abacaxi ou de abacaxi com hortelã, ou para saborizar então diversas bebidas, como especialmente sucos, tá? A canela é utilizada como tempero de compotas, de doces, mas também é utilizada como infuso, né? Como calmante e principalmente como ajuda na questão das cólicas de intestinais e nas cólicas de dor de estômago, também melhora o sistema gastrointestinal, certo? Esse chá aqui é o chá a cavalinha, também utilizado amplamente pela população gaúcha. Então, ele já é um caulezinho, se vocês percebam. O louro, são folhas de louro, é uma árvore que, né, com essas folhas, ela é utilizada como temperos para carnes, feijões, mas também é utilizada como infuso. O gengibre, amplamente utilizado para quem tem dor de garganta, né, para melhorar a questão da imunidade. Ele é uma raiz, o gengibre é uma raiz. Então, a importância do gengibre é que, por exemplo, como é uma raiz e acaba sendo mais não tão sensível, então é interessante que se ferva a água. Então, se coloca lascas de gengibre dentro da água e essa água ferve por alguns segundos para conseguir extrair então os compostos desta raiz no caso. O louro, por exemplo, que é uma folha bem não tão sensível, né, mais durinha, então pode ser cozida, como se diz, ou fervida na água, certo? Além disso, temos os chás de hibisco, que é uma florzinha que não tá dando para ver muito bem, mas é uma flor muito cheirosa. Os de erva doce, vou mostrar para vocês mais próximo. O erva doce é bastante utilizado em preparos de broas, mas também como infuso. Deixa eu ver, são sementinhas. A erva doce é uma sementinha, consegue enxergar? Essa sementinha ela é bastante utilizada para quem tem desconforto abdominal, inclusive para evitar gases, né? O alecrim é bastante utilizado como tempero e também como infuso para calmante, certo? Tudo que eu tô falando aqui em relação aos benefícios, muitos deles foram comprovados cientificamente, mas outros são a partir da sabedoria popular, certo? Nem todos os chás assim têm diversos estudos relacionados a esse, mas muitos estão relacionados à sabedoria popular. O que é interessante o nutricionista saber? Que a partir dos chás, a partir desses infusos, lá na indústria farmacêutica são feitos os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos para o nutricionista prescrever, por exemplo, vamos dar uma cápsula com extrato de cavalinha ou extrato de chá verde, né, que é a Camellia sinensis, aí sim o nutricionista tem que ter uma especialização em fitoterapia, ok? Então, claro que esses infusos, eles têm limite, por exemplo, o teor de cafeína para quem está gestante, né? Para crianças pequenas. Então, existe uma recomendação de limite, especialmente para cafeína de consumo diário. Então, o nutricionista tem que sempre pontuar isso na hora de
estar sugerindo o uso desses infusos na alimentação, no dia a dia, então, do indivíduo que está ou no consultório ou num cardápio institucional, certo? Além disso, nós temos o cravo, ele é bastante utilizado em compotas e doces também. Aqui já mostrei. O funcho é muito utilizado para pessoas que são lactantes. Eu mostrei a camomila, mas vou mostrar de novo. O funcho e a pata de vaca, eu não mostrei a pata de vaca agora. O funcho e a pata de vaca são diuréticos, especialmente a pata de vaca, que é uma folha. Então ela pode ser fervida um pouquinho na água, porque é uma folha mais espessa. Além disso, nós temos a camomila, que é uma florzinha. Não sei se vocês conseguem observar, é uma florzinha branca. Claro que ela já está em pozinho, porque soltou bastante, é uma florzinha bem sensível. E esses infusos, eles são muitas vezes vendidos em pacotes, em pacotinhos no supermercado, ou também em caixinhas, em saquinhos individuais para fazer o preparo deste chá. Um saquinho para uma xícara de água quente já faz um infuso bem saboroso. Claro que tem outras opções, como frutas vermelhas, tem opções de chá de casca de maracujá, hortelã, então tem diversas opções no supermercado hoje em dia. Eu queria falar para vocês, antes de comentar sobre a erva mate, o café, sobre o chá verde, que é o Camellia sinensis, que é o mesmo chá preto, que passa por uma torrefação, é o mesmo que o chá branco, então em diferentes concentrações e diferentes formas de processamento. Eles são amplamente utilizados para aumento de metabolismo, estimula o metabolismo. Eles são vendidos em pacotinhos ou também em sacos, a folha propriamente do chá verde. Então, tanto o chá verde como a erva mate, como o café, eles possuem diversos compostos voláteis, assim como os chás que compõem, então, produzem compostos aromáticos, produzem diversos compostos antioxidantes que trazem benefícios para a saúde. Entretanto, o café solúvel, o café granulado, possui a cafeína, que tem então um limite de consumo para especialmente pessoas gestantes, É bom que não se consuma uma grande quantidade de cafeína ao dia, porque pode estar interferindo. Então, pessoas que são mais sensíveis acabam não conseguindo dormir, enfim. E o chá, então, a erva mate, o café também são infusos, porque a gente adiciona água quente e ele vai liberar então a cafeína do café, a teína então da erva mate, dos chás verdes e preto, enfim. Além disso, o chá verde é amplamente divulgado assim como um estímulo à melhora dos padrões de dislipidêmicos. Então, ele é amplamente utilizado como auxílio assim, para trazer benefícios à saúde dos indivíduos, certo? Então, independente do tipo de infuso, se for feito adequadamente, não ferver muito, por exemplo, um chá de camomila, se você deixar fervendo, ele vai acabar degradando os seus compostos antioxidantes, então é interessante que faça a infusão com água bem quente, deixe tampadinho, eu vou mostrar como fazer agora na segunda parte da aula, para manter então todos esses compostos voláteis, como monoterpenos, terpenos, triterpenos, que compõem então essas ervas aromáticas, compõem os chás, compõem então os cafés, certo? Qualquer dúvida que eu vou me lembrando, alguma coisa sobre a aula teórica, eu vou falando para vocês nessa segunda parte da aula, ok? Então agora eu vou passar para a parte 2 da nossa prática, que vai ser o preparo propriamente dito de bebidas. Farei então 2 tipos de suco, o suco verde a partir de couve e limão, então um suco bastante utilizado, ele fica bem saboroso, folhas de couve com suco de limão, e também farei a famosa Fanta natural, que é a partir de cenoura com suco de laranja, certo?
Também existe outras possibilidades de misturar leite com laranja, leite com manga, leite com morango, leite com banana, que é a vitamina de banana. E nessas vitaminas dá para se adicionar diversos tipos de grãos, como chia, linhaça, aveia, para estar adicionando também um outro tipo de fibra, né? Além das fibras que já contém, então, nestes vegetais, certo? Além disso, eu farei então a infusão de café e a infusão do mesmo chá, que é o chá de camomila, das florzinhas de camomila, tanto ele in natura, em flor, como ele já industrializado na forma de pacotinho, ok? Vou iniciar primeiramente então pelo infuso de café. Eu pesei 15 gramas de café e já deixei a água previamente fervida, quente. Como que costumeiramente se faz então a extração, essa infusão com o café? Se adiciona um filtro neste coador de café, então se adiciona o filtro, que pode ser o filtro de papel, comumente se utiliza também o filtro de pano, esse aqui é o filtro de papel, existem diversos tamanhos, que é onde se adiciona então o café e depois a água para fazer a infusão. Esse filtro vai servir para separar então o pó do café da água já infusa, no caso do próprio café. Em outros países existem outros tipos de cafeteira, assim como existe a cafeteira elétrica no Brasil, que isso que eu vou fazer manual ela faz sozinha, vocês já devem ter visto. Existe também aquelas elétricas, né, com cápsulas de café também. Em outros países existe, por exemplo, a italiana, a francesa, que também é disponível aqui no Brasil, mas que ela não utiliza o filtro de papel nem de pano, utiliza o filtro ou de tipo um coadorzinho de ferrinho, né? Que também deixa então o café infuso nesta água quente e depois faz a separação desta água. Estou adicionando a água aqui neste filtro, certo? E o café então vai sair diretamente na xícara. Estou fazendo ele diretamente na xícara, mas também existem xícaras, né? Que é a famosa xícara de café, que é a xícara de tamanho menor. Eu vou fazer nesta grande, especialmente porque eu vou fazer o chá para mostrar para vocês os diferentes infusos. Além disso, na hora que a gente faz esse café existem o café torrado e moído normal, o extra forte, o forte. Então essa quantidade por exemplo, o extra forte, ele é mais torrado, então a torrefação ficou mais forte. Isso significa que lá no processamento desse café ele ficou mais torrado, então caramelizou mais, né? Muitas vezes produziu outros compostos que não são tão interessantes para o café. Mas há quem goste desse café mais forte e há quem goste do café então mais fraco, que é uma torra menor. Além disso, existem aqueles cafés instantâneos, aqueles também que já foram diluídos assim e depois liofilizados, que são aqueles em pedrinhas, que é só diluir então diretamente na água quente, como os cafés solúveis, cafés instantâneos. O que acontece? Na hora que a gente fez a infusão deste café, no momento que foi feita então essa primeira infusão, essa infusão inicial, o café liberou diversos compostos voláteis, que é o que dá o perfume saboroso do café. Tá quente. No momento que se reaquece esse café, a gente acaba perdendo estes compostos voláteis, eles degradam e muitas vezes fica só o gosto amargo, os taninos que superproduzem então no reaquecimento do café. É claro que já tem taninos aqui, né, neste infuso de café inicialmente, mas ele não fica tão sobreposto porque existem os aromas, né, os cheiros então dos compostos voláteis, monoterpenos, triterpenos que compõem então a nossa infusão de café, certo? Existem diferentes tipos de café, alguns mais puros, no caso diferentes marcas, né, uns mais puros, outros não tão puros. Normalmente no Brasil se utiliza a arábica, né, espécie arábica.
E agora eu vou mostrar para vocês o infuso a partir de chás. Então temos 2 xícaras aqui. E eu vou fazer uma delas com a adição então do saquinho e a segunda delas com a infusão de 1 colher de chá de camomila flor. Então os 2 chás são de camomila e vocês vão ver então, visualizar a diferença entre esses dois, esse infuso de camomila. O que acontece? Esse chá teria que ser coado no caso, esse chá de camomila que não está no pacotinho. O pacotinho já faz a função então de separar a água deste chá, destas flores. No caso, vamos deixar então por 15, 20 minutos, alguns minutinhos aqui para vocês visualizarem a diferença entre eles. Vou misturar um pouquinho o infuso de florzinha e também esse aqui do saquinho, certo? A diferença é o processamento industrial. Alguns acabam perdendo compostos durante o processamento, né, embalagem nestes pacotinhos individuais. Então, sempre prefiram o chá folha que é vendido naquele pacotinho, sempre quando o chá está exposto à luz, exposto ao calor, né, não está muito bem armazenado, ele pode mofar se ele não estiver muito seco. Então, esses compostos aromáticos que são liberados nessa infusão, eles têm que estar o mais íntegro possível para estar dando esse sabor e esses benefícios à saúde que eu falei um pouquinho antes para vocês. É claro que em técnica dietética vocês não precisam, né, saber especialmente os benefícios, mas vocês têm que saber o que é um infuso, o que é uma bebida, de que forma que é feito esse infuso, né? Então, quando se faz um infuso a partir de raízes, de caules, como canela, como gengibre, a gente acaba deixando então um tempo maior não infuso assim, a gente coloca geralmente na água quente. Então o gengibre dá para tirar lasquinhas, por exemplo, umas 3 lasquinhas desse gengibre, colocar na água fervente e fazer o chazinho desse gengibre. Existem balas de gengibre, né? E ele é muito saboroso, certo? Então, enquanto o nosso chá ele fica sendo preparado, esse infuso fica liberando todos os compostos importantes da camomila, que servem para acalmar, servem para melhorar a digestão, eu vou iniciar o preparo dos nossos sucos, certo? O primeiro é o suco famoso, o suco da horta, que eu vou fazer a partir da couve e a partir do limão. E o segundo vai ser a Fanta. Até essa Fanta ela é bastante utilizada com gás, com água com gás, e aí sim, essa água com gás ela dá mesmo a similaridade com a Fanta. Então vou descascar. Vocês podem utilizar o suco do limão ou podem utilizar o limão inteiro e depois fazer passar pelo coador ou não. Vai depender então do paladar do indivíduo, se ele gosta de fibras ou não, né? Se ele tem já costume de consumir fibras, vocês podem fazer com o limão inteiro, ou se a pessoa não tem costume de consumir fibras, tem que então estar retirando, passando pela peneirinha para coar. Interessante é que se retire as sementes dos limões e das laranjas, porque eles acabam interferindo no sabor, certo? A couve já está previamente higienizada, já deixei os alimentos previamente higienizados, né? Lembram? Sanitizados. E eu vou adicionar a couve, o limão, pode adicionar açúcar mascavo, adoçante, o que vocês quiserem, e água gelada. Eu coloquei no protocolo a medida certinha, né, para um padrão de sabor, de extração de sabor adequado, mas é claro que se a pessoa tem costume já de consumir o suco, já tem costume de consumir fibras, pode fazer mais grossinho, né, ou pode fazer até sem açúcar. Coloco água gelada, o suco e trituro.
suco. Vocês vão ver que vai separar a fibra do suco. Ele poderia até ter batido um pouquinho mais. Vou tirar um pouquinho mais para dar. Tá bem. Já deixei então o meu liquidificador higienizado. Aqui é o suco da horta, simplesmente couve com limão. E agora nós passaremos para a nossa Fanta natural. Eu vou fazer com uma laranja e um pedaço de cenoura. Lembrem que a laranja ela é rica em fibras solúveis e insolúveis. Então, o interior dela contém bastante celulose, hemicelulose, e o exterior contém principalmente a solúvel pectina, que é essa casquinha branca aqui que nós falamos sobre fibras. Você adiciona ao liquidificador a laranja também, sem semente, para não interferir no sabor. E a cenoura. Não vou fazer cortes muito grandes e nem então não vou fazer cortes adequados, vou simplesmente cortar ela e o liquidificador triturar. Adiciono então a água. Da mesma forma, se vocês quiserem um suco mais rico em fibras, mantém a fibra, não coa, e se quiser um suco mais sem fibras, mais líquido, aí tem que fazer a coagem desse suco. Aqui então, finalizando o suco de laranja com cenoura, bebida de laranja com cenoura. Um dos copos eu vou deixar sem coar e o outro eu vou deixar coado, para vocês visualizarem a diferença. Passar pela peneirinha, como eu falei para vocês, fazer a separação da fibra. Eu não adicionei açúcar em nenhum deles, mas o ideal é que se adicione o açúcar. Aqui. Daqui a pouco, quando ele sedimentar, eu apresento para vocês, certo? Enquanto isso, vou mostrar os chás. Então, o ideal é que eu vou diminuir aqui a câmera. O ideal é que o chá, então, de saquinho, infuso de saquinho, ele seja retirado. O saquinho, ele ficou desta cor. Façam em casa, para vocês visualizarem. E este outro chá com as folhinhas eu decidi coar, para vocês visualizarem a diferença entre eles. Aqui está o chá com
feito com as folhas, com as flores de camomila. Esse chá é o do saquinho e esse chá é o das flores. A grande diferença é que um ficou mais escuro e o outro ficou mais clarinho, certo? Os dois estão cheirosos e provavelmente saborosos. O café, como eu já havia mostrado, então o infuso que nós fizemos também. Café. E aqui tem os sucos, suco da horta. Este eu acabei coando para apresentar e esse foi o que ficou sem coar. Então, acabou ficando com a camada de fibras. E esse aqui, então, é o suco Fanta natural, no caso suco de laranja com cenoura. Esse é o que não foi coado e esse foi o que foi coado. Ok? Então, relembrem que existem, então, diferentes infusos, além dos chás, do café, tem também o chimarrão, o chá mate, aquele que também é feito com a Ilex paraguaiense, mas também é servido gelado e não quente, como aqui no sul. E existem diferentes formas de fazer esses infusos, certo? Também esses chás agora na época do verão é interessante também que se faça gelado, então dá para fazer esse infuso no momento que ele esfria, coloca na geladeira e deixa gelar. Né? Outras bebidas que também podem ser utilizadas são as bebidas saborizadas com alecrim, com casca de laranja ou propriamente com o gengibre. E essas águas, essas bebidas, né, água saborizada ou os infusos, seja quente, seja gelado, eles trazem, liberam então diferentes compostos aromáticos, diferentes compostos antioxidantes que vão trazer diferentes benefícios então para a saúde da população, para a saúde do seu cliente ou do seu paciente, ok? O que eu tinha para essa prática é isso, assim, eu apresentei então os diferentes compostos que nós fizemos, os infusos e as bebidas, e estou apresentando então a parte 2, que foi uma parte mais prática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chamem que a gente conversa. Obrigada, até a próxima!